Vamos fazer um intervalo aqui sobre essa conversa em relação à política do Ceará e dar um pulo sobre a movimentação em Brasília. Após embates e conflitos, disputa por cargos e pressões para a manutenção do orçamento secreto, a Câmara retoma nesta terça-feira a discussão para a votação da PEC do Bolsa Família. As informações sobre a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Deputados federais e senadores que defendem a manutenção do orçamento secreto não gostaram da decisão do STF, que, por 6 votos a 5, sepultou o esquema sem transparência de liberação de verbas orçamentárias por meio de emendas parlamentares. A maioria dos congressistas nutria a esperança de que, após a aprovação do projeto que deixava as emendas com mais transparência, o STF manteria as regras do orçamento secreto. Com as mudanças instituídas pelo Supremo Tribunal Federal, o relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, anunciou nesta segunda-feira que os 19 bilhões e 400 milhões de reais destinados às emendas de relator para o próximo ano serão distribuídos preferencialmente para atender às solicitações das emendas de comissões na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A decisão do STF muda a correlação de forças entre Legislativo e Executivo. Os presidentes da Câmara e do Senado, que controlavam a liberação dos recursos do orçamento secreto, perderam o poder de barganha. Agora, para alívio do novo governo, na proposta orçamentária para 2023, estão sobrando 19 bilhões e 400 milhões de reais que devem ser realocados na proposta orçamentária que tramita no Congresso Nacional. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Eu vou emendar esse assunto trazido pelo Carlos Alberto com a participação do Sátrio Salles, que nos traz agora a informação sobre os deputados federais e senadores que buscam outros caminhos após o STF determinar que é ilegal, é inconstitucional a distribuição de dinheiro da União por meio das emendas parlamentares secretas. Sátrio Salles. E chegou ao fim uma verdadeira marmota na distribuição de recursos do orçamento da União por meio de emendas parlamentares. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira, dia 19, por 6 votos a 5, que é inconstitucional o orçamento secreto. O STF interpretou que há uso indevido das emendas de relator geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual. O STF determinou também que em 90 dias o governo federal, por meio dos ministérios e órgãos de administração, apresente um relatório completo sobre os pedidos de obras e liberação de recursos do orçamento secreto, nominando os autores dos pedidos dessas verbas. O ministro Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux acompanharam o voto da relatora Rosa Weber. Lewandowski havia elogiado na sexta-feira a decisão do Congresso Nacional em aprovar um projeto de resolução para dar mais transparência ao orçamento secreto, mas, ao apresentar o seu voto, expôs que a medida era insuficiente para corrigir os vícios. Ao se opor ao esquema do orçamento secreto, Lewandowski afirmou que, apesar dos esforços, o Congresso Nacional não conseguiu se adequar às exigências estabelecidas por essa Suprema Corte no que tange os parâmetros constitucionais que devem se enquadrar todas as iniciativas que dizem respeito ao processo de orçamentação, ora em curso no Congresso. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. As palavras técnicas do relator do orçamento, Marcelo Castro, diante de uma situação embaraçosa para deputados federais e senadores. Eu emendei aí, jornalista Beto Almeida, esses dois assuntos. PEC da transição, PEC do Bolsa Família e orçamento secreto, porque tem tudo a ver nesse cenário atual de há poucos dias de início de um novo ciclo político no Brasil. Primeiro porque são duas derrotas impostas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e aos deputados
do Centrão, principalmente ali PP, PL, União Brasil, que estavam trabalhando para a manutenção destas emendas do relator, que o pessoal chama de orçamento secreto, e agora se junta, Luzinou, com essa questão também da derrota imposta pelo ministro Gilmar Mendes, que tirou o Bolsa Família fora do chamado teto de gastos. Isso significa dizer que a PEC da transição perdeu um pouco daquela pressão, da força que tinha sobre o futuro governo Lula, mas ela está aí, vai ser hoje colocada em pauta. A grande questão, Luzinou, que ainda preocupa os governistas, os defensores aí do futuro governo Lula, é o seguinte: e se for feita alguma mudança? Se, por exemplo, a gente lembra que o que foi aprovado no Senado, nessa PEC da transição, é que a licença para gastar acima do teto, ela tem validade de 2 anos. E o valor da proposta em si é de 168 bilhões de reais, podendo chegar a 200. Então, há um clima de retaliação na Câmara. Há uma suspeita, por exemplo, de que o governo não consiga esses 308 votos, que os deputados raivosos possam, por exemplo, hoje, Luzinou, reduzir esse tempo de 2 anos para 1, ou reduzir ainda o valor que está destinado, o valor global para as emendas. Se conseguir isso, significa dizer o quê? Que a matéria volta, para o Senado para ser reavaliada. Mas lembre-se, a proposta, pelo menos do ano legislativo, é votar tudo, inclusive o orçamento para 2023, até quinta-feira, que é 22 de... Agora, dia 22. Hoje é 20, hoje amanhã é 21. Então, pronto. Quinta-feira, 22. Quinta-feira, 22 é esse prazo. Então, na realidade, esta PEC, ela precisa, de fato, ser e passar hoje, Luzinou. Beto Almeida, essa PEC, como eu disse nessa segunda-feira aqui no Jornal Alerta Geral, o texto, o Congresso Nacional já está desobrigado de votar, de aprovar essa PEC da transição, porque mas a decisão do ministro Gilmar Mendes abriu os caminhos para o próximo governo, o governo do presidente Lula, fazer esses gastos na área social fora do teto, ou seja, as despesas fora do teto de gastos. Mas vamos lá. Aí um detalhe, Beto Almeida, você acha que, olhando para o horizonte de 4 anos de mandato, os deputados federais, senadores raivosos, revoltados, irão querer briga? Luzinou, eu não tenho dúvida que eles vão tentar agora, Luzinou, criar alternativas para o uso dessas emendas do orçamento secreto. Só lembrando, são quase 20 bilhões de reais que estão reservados na peça orçamentária do orçamento secreto. Mas o destino já está definido. Essas emendas, esses recursos, irão atender, ampliar aquele volume de verbas que é destinado às emendas impositivas, indicadas pelos partidos, pelas bancadas, pelos parlamentares e também pelas comissões técnicas do Senado, do Congresso Nacional. Com um detalhe, essas emendas têm transparência porque elas têm autoria do pedido identificado. Beto Almeida, final da nossa conversa, dizer que como desdobramento de toda essa história que nós falamos aqui, dessa referência que o Beto Almeida fez, a derrota imposta ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, em 24 horas, 2 derrotas, esse quadro animou aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a lançarem um candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Mas é outro assunto para outro bloco, para outro momento. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, jornalista Beto Almeida. A você, ouvinte internauta, uma boa terça-feira. Uma boa terça-feira a todos, até amanhã.